Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone 99991520454, que é também meu WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, eu envio para você gratuitamente em PDF, PowerPoint. Para me ajudar a divulgar esse trabalho, dê aí um like, um joinha, se inscreva aí no nosso canal, passe o link desse vídeo para outras pessoas também, para que eles também assistam. Nós estamos estudando neste trimestre as revistas da CPAD adultos com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Já estudamos a lição 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Lição 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tendas. E hoje vamos estudar a lição 9, a igreja e o sustento missionário. Então, mais especificamente, hoje vamos falar sobre esse sustento do missionário no campo. E nós vamos ver o exemplo da igreja de Filipos. Sabemos que além da igreja de Filipos, Paulo diz que recebia salário das igrejas para que ele fosse sustentado no trabalho missionário. E especificamente a igreja de Corinto, Paulo resolveu trabalhar para que eles não alegassem de que estavam sustentando. Vamos ver aí o custo, financeiro de fazer missões hoje em dia, e vamos ver aí que o investimento que fazemos na obra missionária, na verdade, é um investimento eterno, e é importante para todos nós. Cada um de nós deve investir no trabalho missionário. Deus ama missões. Deus ama ganhar almas. Deus ama se tornar conhecido por todos, adorado por todos. Ele quer salvar a todos. Então, nessa lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Subtópico 1, Paulo e a igreja de Filipos. Subtópico 2, o privilégio de participar do sustento missionário. Subtópico 3, esferas de sustento missionário. No tópico 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Subtópico 1, o custo do sustento financeiro. Subtópico 2, princípios básicos do sustento missionário. Subtópico 3, um apoio fiel e permanente. No tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. Subtópico 1, Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Subtópico 2, tendo consciência de nosso dever. Subtópico 3, pessoas financiando a obra divina. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição, falando então sobre missões, sobre o sustento do missionário no campo. O textual da lição está em Filipenses 4,19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus é dono de tudo, Tudo pertence a Deus. A prata, o ouro pertence a Deus, todas as riquezas pertencem a Deus. E sempre Deus está nos fornecendo o necessário, e tudo que vem além do necessário deve ser sempre investido na obra de Deus. Então nós vamos nos tornar canais das riquezas de Deus.
Quanto mais nós ajudamos, quanto mais nós nos desprendemos das coisas materiais para ajudar as pessoas, para ajudar a obra de Deus a crescer, mais pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho. Então, quanto mais nós investimos no reino de Deus, mais Deus investe em nós. Então é assim que funciona. Ele vai verticalmente para nós e nós vamos passar horizontalmente para as pessoas. Então, é assim, recebemos, passamos, recebemos, passamos. Isto é prosperidade bíblica. Isso é ser canal de Deus para abençoar as pessoas. E é evidente, né, que se nós somos canais, passa por nós as riquezas e nós vamos passar para os outros, automaticamente nós também nos tornamos mais bem abastecidos, né? Vivemos bem melhor, porque a riqueza passa através de nós para abençoar os outros. Durante todo o tempo que eu trabalhei secularmente, eu sempre apliquei, né, a obra de Deus, 10% do que eu ganhava. Então, 10% era dízimo, 10% era para a obra missionária, além de outras ofertas, é claro. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, esse sustento missionário, esse investimento de sustento na obra missionária, é um investimento, na verdade, é um investimento espiritual. Então, nós não devemos fazer isso visando receber dinheiro em troca. Veja bem, nós podemos ser canais de Deus para ajudar os outros, mas nós não podemos estar com o coração voltado para uma troca com Deus, um comércio. Eu voltar e recebo, mas é um coração desejoso de ajudar, de abençoar, de sustentar aqueles que estão trabalhando aí no campo missionário, pregando o Evangelho a todos. Então, nós estamos com o coração desejosos de ajudar a obra de Deus e não desejosos com enriquecimento. A Bíblia é bem clara, aqueles que desejam, né, que sempre estão pensando em enriquecer, acabam caindo em laço, acabam se desviando do Evangelho. Então, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. A leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, de 10 a 20, que diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Então veja que Paulo está se referindo agora à segunda viagem e terceira viagem que ele fez, que na região então, da Macedônia. E ali os filipenses o ajudaram. Na primeira viagem, nós cremos que a igreja de Antioquia, né, ou Antioquia, como você quiser, o ajudou nessa viagem. Eles o enviaram e o sustentaram. Cremos que também outras igrejas, como o próprio Paulo diz, davam a ele salário para que ele evangelizasse. E ele destaca então os filipenses, aí quando passou pela Macedônia, e eles então, a partir dali, eles começaram a ajudá-lo na obra missionária. Pelo que nós entendemos,
tanto em dinheiro quanto também em víveres, ou seja, em alimentos, em roupa, tudo que ele necessitava, eles forneciam a ele. Então não se esqueça de prestar atenção nisso. Muita gente esquece, inclusive nós sentimos a falta exatamente dessa orientação aí, desse versículo, que Paulo diz bem claro que ele era sustentado pelas igrejas. E ele destaca então os filipenses, depois que ele passa pela Macedônia. Então devemos prestar atenção nesses dois tipos aí de sustento. E nós já estudamos, né, sobre Paulo fazendo tendas quando estava evangelizando a cidade de Corinto. Então ali ele decidiu não depender deles para esse trabalho, nem na primeira viagem, nem na segunda viagem, nem na primeira vez que esteve lá, nem na segunda vez e daí para frente. Porque ele detectou, muito provavelmente, que eles poderiam alegar que estavam sustentando. Isso prejudicaria a sua evangelização naquela região e prejudicaria a sua autoridade apostólica sobre eles. O certo é que Paulo se arrepende de não ter explicado, ensinado mais sobre essa questão de ajuda financeira para a obra missionária. Vamos à introdução da lição, que diz: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Então devemos principalmente aprendermos com essa lição a importância, a necessidade, a obrigação, o dever de cada um de nós investirmos na obra missionária. Então você pode escolher, olha como é que está fácil, você pode escolher onde você quer investir, em qual trabalho missionário você quer investir. Nós temos a Secretaria de Missões aí da Assembleia de Deus, geral, que é a Sename. Nós temos, no caso de Imperatriz Maranhão, a Secretaria de Missões lá de Imperatriz, que sustenta, que cuida, que organiza o trabalho com 523 missionários. Também é uma agência missionária que você pode investir ali. Nós disponibilizamos aí para você, aí é uma foto até do papelzinho do missionário que nós estamos aproveitando. Mas aí está o QR Code, se você quiser ajudar a obra missionária de Imperatriz, então envie qualquer quantia, você estará investindo no reino de Deus. Mas temos outras agências pelo Brasil afora, e várias igrejas têm aí o trabalho missionário. Então você escolha uma e ajude, mas ajude mesmo a obra missionária. Você estará investindo no reino de Deus, investindo espiritualmente, não é materialmente, mas é espiritualmente. É um investimento eterno. Quando você chegar no tribunal de Cristo, lá estará esta obra maravilhosa que você está fazendo, ajudando a obra missionária, a pregação do Evangelho a todos os povos. Então nós vamos estudar um pouco sobre a igreja de Filipos e também um pouco sobre a igreja de Corinto. A igreja de Filipos, uma igreja missionária, e a igreja de Corinto, uma igreja que não investiu nessa área. O apóstolo Paulo escreveu a eles falando sobre isso. Tópico 1. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Subtópico 1. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para seu sustento.
De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez da vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Então vamos ver aí a igreja de Filipos, que desde recém-criada, recém-nascida, através da pregação do apóstolo Paulo, entendeu a necessidade, a urgência de abençoar o trabalho do apóstolo Paulo, cuidando financeiramente para que nada faltasse a ele nesse trabalho missionário. É evidente que eles davam aquilo que ele necessitava. O apóstolo Paulo, antes de se tornar filho de Deus, antes de se converter, antes de ter aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco, ele recebia salário, né? Ele provavelmente trabalhava na polícia, né? Do Sinédrio. Então, ele recebia um salário, parece que um bom salário, já que, pelo que nós notamos aí, ele era aí um dos líderes, no caso aí, da parte policial do Sinédrio. Então, após se converter, ele não tem mais este salário e ele agora precisa da ajuda dos irmãos. Em algumas ocasiões, então, ele vai fazer tendas para se sustentar, mas na maioria do tempo ele recebe salário das igrejas, ajuda das igrejas, e aqui ele está destacando aqui os filipenses que o ajudaram mais do que as outras igrejas, né? Estiveram sempre presentes quando ele estava em necessidade. Eu também, quando saí do emprego secular, eu tinha um emprego secular, e estou há 7 anos e meio sem ter um emprego secular, sem ter um salário. Eu ganhava 10 salários mínimos, né? Hoje, nós vivemos daquilo que Deus envia para nós através de irmãos que nos ajudam. Eu já estive no campo missionário e, pela graça de Deus, nós abrimos 8 igrejas. Ganhamos a faixa de, foi 630 almas, né, na primeira etapa. Na segunda etapa, na faixa de 200 aulas. Então, mais ou menos aí 830, 850 aulas que nós ganhamos no campo missionário. Em Imperatriz, Maranhão, eu tinha ali sempre como alvo, todos os meses, ganhar 100 aulas. Então, era assim que eu fazia. Sempre eu tinha aquele objetivo a cumprir. E assim era. E assim Deus nos abençoou todo o tempo que estivemos ali na cidade de Imperatriz, Maranhão. Ali eu fazia culto na rodoviária, tinha o programa de TV, fazíamos cultos nas ruas também, além de pregarmos nas congregações diversas e também nas viagens, onde nós sempre estamos pregando e ganhando almas. No subtópico 2, o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária, Filipenses 4,15. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Então veja, é um privilégio, veja bem, é uma dádiva de Deus quando Ele nos usa para abençoarmos a obra missionária, para ajudarmos aqueles que estão passando necessidades e estão no campo missionário. Tenha certeza, nenhum missionário no campo recebe um salário que dê para ele comer, para que ele tenha uma casa para morar, possa ter os seus gastos com a sua família e sobra dinheiro. Não existe isso. Tem gente que pensa que o missionário vive no campo assim, muito bem financeiramente, só o dinheiro sobrando, vive uma vida boa, tranquila.
Não, missionário vive apertadíssimo. Às vezes você acha que é o contrário, mas não. Missionário vive mesmo apertado financeiramente, necessitado de ajuda. Imagina, quando estão lá em outros países, ali, tudo é mais difícil, tudo é complicado. Olha, se um comerciante vende um produto para alguém do seu país, ele procura vender, às vezes, por um preço justo. Mas quando chega um estrangeiro, ele explora, ele vem mais caro. Tudo é mais difícil. As pessoas, tudo que vão fazer para um estrangeiro, querem cobrar mais caro, querem explorar. E se souberem, então, que esse estrangeiro recebe dinheiro que vem do seu país para ele, aí é que eles cobram mais caro mesmo, exploram. Então não é fácil. Tenha certeza, todos os missionários necessitam, precisam muito de ajuda. E olha que eles estão dando ali coisas eternas para as pessoas. Nós não podemos ficar fazendo conta aí de coisa material, de ajuda financeira, pensando que isso é mais importante que o trabalho do missionário. Não existe trabalho mais importante na face da terra do que pregar o evangelho, do que ganhar almas. Então invista, procure aí uma secretaria de missões, procure aí um departamento de missões. Nós temos aí na Assembleia de Deus, temos um departamento, um ótimo departamento de missões, onde você deve investir, deve ajudar. Você estará fazendo uma grande obra para Deus. E de maneira nenhuma você vai ficar sem o seu galardão. No tribunal de Cristo, tenha certeza, você receberá galardão por isso. Subtópico 3. Esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa deste investimento santo. Filipenses 4, 18 e 19. Então veja, já pensou o trabalho lá do missionário ter que parar porque ele não tem ajuda financeira? Imagine, que coisa triste. Imagine para você, Deus olhar para você e ver que o trabalho lá no outro país, o missionário, parou de trabalhar porque não tem como mais sustentar a sua família, como ter ali um combustível para poder ter o seu carro, ou se ele anda lá de ônibus, né, uma moto, alguma coisa. Imagine, ele não ter condições mais de ter como fazer o trabalho missionário por causa de dinheiro. Imagine Deus olhando para nós e vendo isso acontecer. Que coisa terrível, lamentável, coisa triste. Satanás comemora quando acontece isso. Então veja, eu, por exemplo, dei uma moto para um missionário. O missionário precisava ir a uma localidade longe de onde ele morava, precisava se locomover, né? Então minha esposa pegou uma moto que ela tinha e doou para o campo missionário. Você pode fazer isso. Você às vezes tem aí um carro parado, você nem está usando, tem uma moto aí parada, né? Sempre tem um missionário precisando, aí uma bicicleta, alguma coisa. Doe lá no departamento de missões e o departamento vai enviar para o missionário, para ajudar, para abençoar o missionário. Então existe na Secretaria de Missão, no departamento de missão sempre, então um estudo, né? O que vai ser gasto com o missionário que vai ser enviado para outro país. Então sempre é feito, é claro, as contas para o sustento necessário daquilo que é
estritamente necessário para ele sobreviver. Mas é evidente que, chegando no campo, o missionário, por exemplo, o filho dele adoece. Olha, aí já é uma despesa extra. Vamos dizer, lá um pneu do carro dele furou, se é que ele tem um carro, né? Deu defeito no carro, na moto e tal. Veja, já é uma despesa extra. Lá ele está pagando o aluguel, de repente, olha aí, se o aluguel sobe ou dá um defeito na casa dele, na parte hidráulica ou na parte elétrica, olha aí, já é uma despesa a mais. Então, vai sempre estar faltando um pouco. E esse um pouco vai ser um problema a mais para esse missionário, que vai atrapalhar a dedicação total dele na obra missionária. Então, nós temos que ajudar os nossos missionários, mantermos sempre para que nunca falte, sempre estamos socorrendo. Faltou alguma coisa, adoeceu alguém, nós vamos enviar imediatamente ajuda. Então lembre-se, sempre que você investir em missões, Deus também vai investir em você, vai suprir as suas necessidades e vai usar você como canal para abençoar o trabalho missionário. Tópico 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Subtópico 1. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas 14, 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família, antes do envio deles, Mateus 5,37. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Este compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Então tudo será calculado, né? Deve-se fazer um contrato direitinho com o missionário, explicando a situação lá no país, que lá nós não temos autoridade sobre as autoridades, né? Nós não podemos lá burlar a lei do país, né? Então nós temos que ter pelo menos o suficiente para que esse missionário lá possa morar bem, ter um sustento normal, né, de sua família e as suas despesas para evangelizar. Às vezes ele vai pregar num lugar afastado de onde ele mora, né? Ali ele faz um trabalho, vai abrir um trabalho na casa lá afastada, então precisa de mais ajuda para se locomover. Então, existem várias situações. Agora, tem lugar que se gasta bem menos com missionário. Então, por exemplo, se manda muito missionário hoje para Moçambique, né, que fala português, e o nosso dinheiro vale 15 vezes mais lá. Mas varia, às vezes 13 vezes, 15 vezes. Já teve época que valeu mais de 20 vezes. Né? Então, lá fica mais barato hoje colocar um missionário. Se nós olharmos aí para outros países, hoje nós temos vários países onde o nosso dinheiro está valendo bem. Então, o missionário, na verdade, desses países, custa para nós aí em torno de um salário mínimo só. Imagine, uma família que está pregando o Evangelho, que custa um salário mínimo só para a igreja. Imagine, é muito pouco. Então a igreja pode enviar missionário, qualquer igreja hoje pode enviar missionário. Uma congregação, às vezes a igreja é uma congregação só. Tem aí 200 pessoas, 150 pessoas, 300 pessoas, pode enviar um missionário tranquilamente. Se não quiser enviar para outro país, pode enviar para dentro do Brasil. Veja aí a necessidade, por exemplo, o estado do Piauí é muito necessitado, mas muito.
Minas Gerais, por incrível que pareça, ali, aquela região divisa com Bahia, Espírito Santo, aquela região ali, né, Nanduque, Cabo Chagas, tal, aquela região por ali, precisa muito de ajuda, precisa muito de missionários ali por toda parte. No Ceará, precisa muito de missionários. Então, veja, dentro do Brasil ainda existe muita necessidade de missionários. Agora, imagine em outros países, né? Moçambique é mais para o treinamento do missionário fora do Brasil, porque lá tem muitas igrejas missionárias, muitos missionários que estão lá fazendo esse trabalho, que é um treinamento para depois serem enviados para outros países. Então, na África existe ainda muito país que é muçulmano, são os mais necessitados do Evangelho, e a pobreza é extrema. Então, é um local que mais precisa. Mas primeiro, então, são enviados para Moçambique, que ele fala português, e também o dinheiro nosso vale muito lá. Então, lá é um local para fazer um treinamento transcultural para missões. Ótimo local. A minha filha já esteve lá, ela morava em Chimoio, que é lá no país Moçambique. Se pega o avião aqui e vai até Beira, cidade de Beira lá, Moçambique, né? E ali vai depois de ônibus até Chimoio. E é relativamente fácil enviar missionário para lá, porque falam português e o nosso dinheiro vale bem lá. E também lá tem muitos brasileiros. Então, aquele que envia, a igreja que envia o missionário, deve sempre fazer as contas, né? Às vezes, aí, 6 meses, olhar, o sustento que nós estamos enviando está sendo suficiente? Então, deve sempre olhar isso, analisar direitinho. De preferência, deve-se de 6 meses o missionário ser visitado, né, por alguém da Secretaria de Missões para ver como é que está aí o andamento da obra, quais as necessidades que estão acontecendo ali. Agora, existem os locais onde o missionário precisa ser sustentado todo o tempo, mas existem aqueles locais, aqueles países, onde o missionário foi fazendo a obra, ganhando almas. Então, ele abriu ali um salão, pode ser na sua própria casa. Começa sempre a igreja, geralmente na casa do missionário. E depois, ali um salãozinho aberto, alugado. E ali vai crescendo. Daí a pouco, os próprios irmãos ali começam então a sustentar o missionário, né? Isso vai aliviar o departamento de missões desse salário que enviava para lá, porque a própria igreja ali começa então a sustentar esse missionário. E esse missionário, assim que isso acontecer, ele já deve procurar abrir outro trabalho missionário, né? Ali vai se destacar alguém e essa pessoa deve ser aproveitada para abrir mais igrejas. É assim que deve funcionar. Então, aquela igreja que nasceu naquele país passa a ser uma igreja missionária também, que vai agora sustentar missionários. Subtópico 2. Princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. O sustento de missões deve ser feito de modo constante e permanente. Então, são alguns princípios básicos, né, que nós vamos notando a partir do trabalho missionário que está sendo executado. Então, nós vamos ver o que está necessitando, o que é realmente preciso lá no campo missionário. É feita uma avaliação. Então, o Departamento de Missões, ele envia o missionário, mas vai cuidar do missionário. E lá vai vendo, vai de vez em quando envia alguém. Essa pessoa ou esse grupo de irmãos pode ser até organizar uma caravana, né, para ir até o país, né, visitar esse missionário. Em Imperatriz, por exemplo, eles vão
aí as viagens missionárias, aí ônibus, né, lotado de irmãos e vão até uma congregação lá em outro país, né, passam por vários países, visitando esses missionários, ajudando o trabalho deles lá e também abençoando financeiramente esses irmãos. Eles vão lá e vê a necessidade, né? Às vezes pessoas estão precisando lá de um sofá, de uma cama, de um fogão, de uma geladeira. Então essa equipe vai visitar, leva alguns irmãos que têm uma condição financeira melhor e esses irmãos vão vendo as necessidades dos missionários e vão suprir essas necessidades também. Então, além de ter um trabalho ali, vão levar ali musicistas, vão levar pregadores, né? Irmãos que oram, as pessoas são curadas, irmãos que oram, as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, irmãos que oram, as pessoas são libertas. Então vai toda uma equipe e chega ali, então é uma festa, é uma coisa maravilhosa. Os missionários ficam muito felizes, muito alegres com essa visita desses irmãos que vão abençoá-los em todas as áreas que eles necessitam. Então, é feita uma avaliação ali, quais as necessidades, como o trabalho está sendo desenvolvido, qual tipo de ajuda eles estão precisando ali. Então, isso é muito bom e sempre deve ser feito pela Secretaria de Missões, pelo Departamento de Missões. A visita é importante, se não pode ir muitos irmãos, pelo menos um, dois, devem ir, né, visitar periodicamente cada missionário para avaliar as necessidades ali. Essas visitas, então, são avaliadas necessidades financeiras, né? Necessidade ali de orientação, necessidades de oração de intercessão, necessidade educacional, necessidade, por exemplo, de tratamento dentário, né? Um tratamento de saúde e tal. Tudo isso é detectado e sempre deve ser provido ao missionário e também, claro, à sua família. Então a igreja deve avaliar sempre e nunca mandar apenas o básico, porque sempre a pessoa tem uma despesa a mais do que o básico. E se o missionário já está com um trabalho um pouco crescido, tem pessoas congregando, pessoas ajudando, então já se deve escolher o outro missionário e enviar ali, ou o próprio missionário escolhe alguém daquele país já que está ali sendo treinado por ele para abrir nova congregação. E aí a igreja pode ajudar financeiramente essa nova congregação que vai ser aberta, esse novo trabalho missionário que vai ser aberto. Às vezes local distante um pouco, né, onde está esse missionário. Então vai necessitar de ajuda financeira. E esse missionário que está sendo sustentado agora não precisa mais desse salário. Esse salário então deve ser investido em abrir outras congregações ou outras frentes de trabalho missionário. Subtópico 3, um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério, Filipenses 4,16. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito, Filipenses 4,15. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam para preservar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Então veja que a igreja de Filipos enviaram o Epafrodito, né, não só com ajuda financeira, uma ajuda de suprir as necessidades do apóstolo Paulo, mas também com a visita do irmão. Imagine a alegria que Paulo teve de receber a visita do irmão, que foi lhe dando notícia que a igreja estava crescendo, né? Muitas pessoas se convertendo, Deus fazendo maravilhas e tudo. Imagina, o missionário fica muito alegre ali. Eu fui, abri a igreja, foi uma dificuldade muito grande, né? Pregamos, fomos perseguidos, mas valeu a pena. Olha aí, a obra cresceu, agora tem vários irmãos congregando, tem uma igreja formada, já estão ganhando almas por toda parte. Imagine a alegria, a felicidade do missionário quando recebe uma notícia dessa. Eu estive agora lá em Valparaíso recentemente, onde vimos ali, né, onde nós abrimos uma congregação, um trabalho dificílimo de fazer, muita perseguição, né, e
e necessidade. Eu tive que arrumar até um emprego para poder suprir a necessidade, para poder alugar uma congregação. Mas eu cheguei lá, imagina a minha alegria, aquela congregação que nós abrimos, pagava aluguel, um salãozinho pequeno, eu abri. A primeira congregação foi num barzinho, né? Aproveitei as próprias cadeiras tudo de amarelo, lá tudo da escola, né? Tive que botar um papel cobrindo o nome da escola de cada cadeira, tudo foi um trabalho difícil de começar. Mas cheguei ali, imagina a minha alegria. Hoje aquela congregação tem lá um templo central construído, bonito, né? Tem ali várias congregações, até em outras cidades. Já tem congregação que virou campo também, missionário, já abriu uma igreja, uma sede lá. Imagine, várias congregações agora que tem aquele trabalho, né? Ali o pastor João Nilson, né, que dirige ali. Uma bênção, uma maravilha. Estivemos ali, ganhamos almas, foi muita gente curada, muita gente salva ali. Foi uma maravilha, uma festa realmente. E a gente fica olhando assim, como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha, como Deus cuida da sua obra, como Deus envia o obreiro certo para o lugar certo, dá tudo certo. E a obra se desenvolve, né? Isso é uma maravilha. Então, vemos em Minas Gerais, por exemplo, abrimos lá 7 congregações hoje, todas construídas, né? Gente congregando, feliz, louvando e adorando ao Senhor, né? Imagine, é uma maravilha, a obra de Deus é maravilhosa, você vê que Deus realmente cuida, que Deus faz crescer. Então a igreja envia e a igreja cuida do missionário e Deus vai dar o crescimento, Deus vai trazer bênção ao trabalho. Muitas almas são salvas. Tópico 3. Aprendendo a investir na obra missionária. Subtópico 1. Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Filipenses 4, 15 a 19. Pois, como vimos, ela enviava uma oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, como está em 1 Coríntios 1, 4 a 7, 12, 1 a 31, 2 Coríntios 8, 7, 12, 7, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa a Igreja de Corinto, precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. 2 Coríntios 11, 8, 9, confere com Filipenses 4, 15. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Gálatas 6, 6, Romanos 15, 25 a 28, 1 Timóteo 5, 18, 1 Coríntios 9, 9 a 14. Então vemos que no trabalho missionário, no sustento do apóstolo Paulo, essas duas igrejas são conflitantes, né? Agora veja bem, pelo que nós entendemos, parece que a igreja de Corinto teve alguma dificuldade em receber o apóstolo Paulo como apóstolo. Veja bem, eles tinham essa dificuldade, pelo que nós vimos aí, Paulo insistindo com eles que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Eles tinham dificuldade de aceitar que depois daqueles 12 primeiros apóstolos, escolhidos pelo próprio Jesus, aqui no pastel de la terra, eles não conseguiram entender que tinha um apostolado agora, que era da igreja, um novo apostolado. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, está vivo, ele continua escolhendo apóstolos. Veja aí, o apóstolo Paulo escreve sobre isso, né? Veja aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Os ministérios, são 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses 5 ministérios são escolhidos por Jesus. Quem pensa que não existem esses ministérios é porque pensa que Jesus morreu e ficou morto. Para eles, Jesus não continua fazendo a sua obra. Mas Jesus continua escolhendo e colocando na igreja. Aí os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande de aceitar os ministérios, né? Aceita de pastor, mas não aceita os outros, não sei por quê. Mas existem os ministérios da igreja.
O apóstolo Paulo era apóstolo da igreja, assim como Barnabé era um apóstolo da igreja. Então veja só, depois que Jesus morreu e ressuscitou, é que Jesus escolheu o apóstolo Paulo, escolheu Barnabé, e assim outros vieram. E existem apóstolos, assim como existem profetas. E aí você vê, tem exemplo aí na Bíblia de vários profetas da igreja. Quando Paulo foi escolhido para ir para o campo missionário, pelo próprio Espírito Santo, quem é que estava ali? Era uma reunião de quem? Ali profetas e mestres estavam reunidos, orando e jejuando. Profetas da igreja. Então, devemos prestar atenção nas coisas, né? Às vezes as pessoas pensam que os ministérios acabaram, mas existem os ministérios da igreja. Então os coríntios tiveram problema em aceitar o apóstolo Paulo como apóstolo. Talvez por causa disso mesmo, eles não quiseram sustentá-lo, né? E enquanto o apóstolo Paulo estava pregando a eles, estava ali visitando, estava orientando, ele era sustentado por outras igrejas que davam salário ao apóstolo Paulo para pregar o evangelho em toda parte. E os filipenses se destacavam, porque quando as outras igrejas falhavam, a igreja de Filipos esteve ali cumprindo essa tarefa, esteve ali suprindo as necessidades do apóstolo Paulo. O fato é que a igreja de Corinto se destacou nos dons espirituais, se destacou no conhecimento sobrenatural, mas desta parte aí então teve esse problema. Nós podemos entender que o apóstolo Paulo, para não ser confrontado por causa de dinheiro, então ele resolveu trabalhar fazendo tendas enquanto evangelizava ali os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto. E assim eles não poderiam alegar que estavam mantendo financeiramente o apóstolo Paulo e não tinham obrigação nenhuma. E isso atrapalharia então eles atenderem às orientações do apóstolo Paulo para com eles. A Bíblia não explica claramente sobre isso, mas pode ser até que eles estavam sendo pressionados por pessoas, né, da liderança da igreja, talvez até por algum apóstolo daqueles lá de Jerusalém. Pode ser. Haveria talvez até uma disputa pelo apostolado, né? Então, que eles lá diziam, nós somos escolhidos por Jesus. Esse aí está dizendo que apóstolo não é. Imagine, pode ser até que seja por causa disso. Nós não sabemos, né? A Bíblia não explica direitinho isso aí. Mas se você estudar, você vai ver que realmente o apóstolo Paulo tinha dificuldade ali com eles de provar que ele também era um apóstolo. Então, muito provavelmente, devido a isso, eles não ajudavam financeiramente a obra que o apóstolo Paulo fazia, a obra missionária. Subtópico 2, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, 2 Coríntios 9, 6 a 8. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 19. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Mateus 6, 20 e 21. Então veja que o apóstolo Paulo viu que eles tinham essa necessidade de abrir o coração para ajudar a obra missionária. E ele vem então com um ensino para eles sobre esta ajuda financeira, sobre esse desprendimento, né, do dinheiro, ou seja, o combate à avareza, que eles deveriam abrir o seu coração para esta obra missionária que o apóstolo Paulo fazia e deveriam estar contribuindo, assim como as outras igrejas contribuíram, principalmente a igreja de Filipos. Então Paulo fala para eles sobre essa dádiva de Deus, essa bênção de Deus que Deus oferece àqueles que abençoam a obra de Deus, àqueles que financiam a obra missionária, e que essas pessoas sempre serão supridas as suas necessidades, serão abençoadas por Deus, serão canais de Deus de prosperidade financeira para abençoar cada dia mais a obra de Deus. E é evidente, né, que lá no tribunal de Cristo, lá tudo que nós fizermos aqui para abençoarmos a obra de Deus,
lá nós receberemos galardão. Então nós, quando fazemos aqui a obra de Deus, abençoamos, ajudamos financeiramente a obra de Deus, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Estamos lá ajuntando para que um dia recebamos o galardão. Veja só, Deus não fica devendo nada a ninguém. Sempre que você ajuda, você receberá no reino de Deus. Deus suprirá, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Subtópico 3, pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1-3, um grupo de mulheres acompanhava Nosso Senhor e o serviu com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da Igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Então veja que coisa interessante, né? Quem sustentava, por exemplo, Moisés? Quem sustentava, por exemplo, Elias, Eliseu? Veja bem, quem sustentava os profetas? Quem sustentava Jesus Cristo e seu ministério? Jesus tinha que comer, que é algo para vestir. Quem sustentava? Então você tem que olhar. Deus sempre escolheu pessoas, orientou pessoas, usou pessoas para abençoar os seus servos, para cuidar financeiramente dos seus servos. Veja bem, sempre teve isso. Então, olha só, Jesus e seu ministério, as mulheres que vieram com ele da Galileia ajudavam financeiramente. Nunca faltou. O Judas roubava metade ali, né? Mas sempre havia dinheiro suficiente para sustentar. Imagine tanto de gente que precisava de ajuda, que precisava comer. Discípulos, Jesus escolheu 12, depois enviou 70. Quando foi assunto ao céu, tinha 500 discípulos. Imagine, era muita gente que precisava ser sustentada. E todos eram sustentados, nenhum deles morreu de fome. Então, sempre Deus teve pessoas para abençoar a sua obra. Então você deve escolher, será que você quer ou não quer ser usado por Deus nesse campo aí? Porque a pessoa que ajuda sempre vai receber de Deus para ajudar. Pense nisso. Eu quero ganhar mais. Meu salário está pouco, quero ganhar mais. Então invista no campo missionário. Invista em missões. Você vai ver que Deus vai fazer você ganhar mais. Para você ajudar mais. Minha empresa, eu preciso que minha empresa cresça, desenvolva, consiga pagar as contas direitinho. Simples. Invista em missões. Quanto mais você investe em missões, mais Deus vai enviar para você investir em missões. É muito simples isso. Se a pessoa conseguir abrir a mente, abrir o coração, vai entender claramente isso. Deus vai te abençoar quando você abençoar o trabalho missionário. Pense nisso. Daqui a pouco não vai mais precisar de você. Então, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Nesse trimestre estamos falando sobre o trabalho missionário. Aproveite. Deus está falando com você para você ajudar. Então ajude e você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida financeira daqui para frente. Conclusão. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo 2,4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Então veja, nossos dízimos e ofertas, são para a igreja, o trabalho da igreja. Toda igreja deve ter um trabalho missionário, toda igreja deve ter um trabalho
de evangelização eficiente, com resultados práticos, né? Às vezes você pensa que a igreja tem tanta despesa, tanta coisa para gastar dinheiro, mas se a igreja não está investindo em ganhar almas, essa igreja está totalmente fora da visão do verdadeiro evangelho que está na Bíblia. Então a igreja tem que fazer o orçamento e ver. Esse dinheiro aqui todo mês é investido em evangelização, em ganhar almas. Tem muita gente investindo em passeio, divertimento, em comida e tal. E investimento em evangelização, zero. Isso é uma vergonha, isso é muito triste, isso é lamentável. Então deve ter um investimento sempre em evangelização. O dinheiro mais abençoado por Deus, o dinheiro mais bem investido é quando ele é investido em ganhar almas. Então existe o trabalho de ganhar almas, então, onde a igreja está plantada, e existe o trabalho de investimento em missionários que vão evangelizar ou ganhar almas em outros países. Toda igreja deve atentar para isso, e a igreja será tremendamente abençoada por Deus. Todo crente individualmente, se na sua igreja não tem um trabalho missionário, então você deve procurar uma agência missionária, onde existe aí um trabalho missionário. Eu quero ajudar, eu quero abençoar esse trabalho. Então, como exemplo, né, nós estamos aqui passando para você esse QR Code aqui, que é do projeto Campos Brancos, que é a agência missionária de Imperatriz Maranhão. Mas você deve procurar a agência missionária da sua igreja e local, do seu estado. Tem aí uma agência missionária, pode ter certeza, é só procurar. E você, então, poderá ajudar. Mas não fique de fora desse grande projeto de Deus, que é a salvação de todas as pessoas, de todo o mundo. Vamos orar agora. Se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu como homem, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, você é salvo agora. Creia nisso. Peça perdão a Deus agora pelos seus pecados, porque Jesus morreu por causa de nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre ele, levou nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, ele levou sobre ele. E ele morreu ali, nos substituindo. Nós pecamos, nós tínhamos que morrer na cruz, mas ele morreu em nosso lugar, ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então, ore juntamente conosco. Vamos orar agora. Peça perdão a Deus, entregue a sua vida totalmente a Deus. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Eles estão pedindo perdão, estão se arrependendo dos seus pecados agora, estão entregando suas vidas a Ti. Toma, Senhor, para Ti, concede a eles o Espírito Santo, guarda-os livres de todo mal, usa-os, ó Senhor, poderosamente na Tua obra e também para abençoar a Tua obra. Em nome de Jesus, todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca o Senhor, toca neles agora. Oh, rebalar, lagusta de força, rama, graça, manás. Oh, Jesus te ama, Jesus quer te curar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te abençoar. Deus é o nosso Pai, cheio de amor e de misericórdia. Se deixe convencer, abra o coração agora para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Se entregue totalmente a Deus, seja curado, receba o seu milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, não se esqueça, dê o like, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos, entre em contato conosco por esse telefone, que é o meu WhatsApp, 99991520454. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da sua ajuda financeira, então aí estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. E o meu Pix você vê aí, 331-957-81620, que é meu CPF. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe a todos, esperamos te ajudar, os irmãos. A paz do Senhor.